Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo pra vocês aqui um vídeo sobre Klabin, tá? No dia de hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 30/11, tá? A gente tem na verdade dois grandes eventos. Primeiro tá acontecendo o Klabin Day, eu acabei de parar de assistir aqui por justamente fazer o vídeo pra vocês, mas depois eu volto a ver, tá? E aí eu faço um vídeo posterior, né, pra falar um pouco sobre o Klabin Day, as perspectivas. Mas agora eu quero falar sobre uma notícia que acabou de sair, que foi, na verdade, o planejamento de investimentos de Klabin pro ano que vem, pro ano de 2024, tá? Essa reação aqui inicial do mercado, né, onde a gente vê, por exemplo, o Klabin Final 4 caindo 3,21, aparentemente tem um pouco a ver com isso, tá? Não dá para eu dizer exatamente se é somente por essa notícia, mas o que a gente tá vendo no dia de hoje é a bolsa como um todo subindo, e aqui Klabin, uma das maiores quedas do dia, tá? E aí o que eu quero trazer nesse vídeo? Basicamente, de trazer um pouco dessa visão, né, de como você deve interpretar esse planejamento de investimentos, tá? Como você deve olhar isso, se é algo positivo ou não, negativo ou não. Acho que tem várias variáveis aqui que você tem que levar em conta para depois decidir fazer a sua compra. Lembrando, nunca fique operando com base em notícias, tá? Sempre olhe para o seu preço teto, tá? E sempre faça os aportes racionais. E óbvio, ao longo do tempo, acompanhe a empresa, acompanhe os dados para ver se o seu preço teto está fazendo sentido ou não. No momento, eu não estou comprando Klabin, dado que ainda mesmo com essa queda continua acima aqui do meu preço teto. E para quem não sabe, é 4,50, mas eu tenho uma planilha de preço teto com mais aí de 22 empresas com preço teto lá já, e eu estou colocando isso ao longo do tempo para quem é membro do canal. Então, se você quiser ser membro, clique aqui no botão Seja Membro ou no link do primeiro que está na descrição para você se tornar. Além da planilha, você tem vídeos, tem lives exclusivas, tem a comunidade no Telegram, é bem legal, beleza? Bom, antes de falar do planejamento aqui de Klabin, olha só que interessante, tá? No dia de ontem, no dia 29/11, a gente teve o Citibank recomendando a compra de Suzano e Klabin. Tá? Então, tanto o Suzano quanto o Klabin foram ali elevadas para uma recomendação de compra após eles fazerem o quê? Revisar as projeções para o setor de papel e celulose. Tá? Veja, não só você vai ter um bom momento para o preço da celulose, que deve continuar forte e deve aumentar ao longo de 2024, mas mais do que isso, tá? Apesar de muita gente apenas se preocupar com o preço da celulose, você tem que olhar também algumas tendências de demanda para papel e embalagem que estão umbilicalmente ligados a uma questão da economia global estar um pouco mais aquecida, que é o que a gente vai começar a ver aí ao longo dos próximos anos, do próximo ano e dos outros anos também, tá? Veja, olha o que eles falam aqui, o momento favorável para o preço da celulose deve continuar no curto prazo, pode sofrer alguma moderação no terceiro tri do ano que vem, tá? Então, normal, isso aqui é volátil, né? Uma commodity, não acho que a gente deveria ficar se preocupando tanto quanto a isso. E ele fala o seguinte, ó, apesar de uma perspectiva macro ainda incerta, e isso é verdade, tá? A gente já vê aqui algumas questões até de perspectivas de corte de juros, especialmente lá nos Estados Unidos, corte de juros também aqui no Brasil, mas ainda muito instável. Olha o que o Citi fala, eles acreditam que as duas empresas possuem catalisadores futuros para suas operações. Você tem na Suzano a parte ali da Operação Cerrado, que é o maior projeto aí da Suzano, um projeto gigantesco ali na região do Mato Grosso do Sul. E você tem aqui a máquina de papel 28 da Klabin, tá? Que é ali o projeto Puma 2, que vai mudar para a produção de cartões à medida que o lançamento avança, tá? E isso aí tem tudo a ver também com um pouco da demanda por esse tipo de produto, tá? Veja, que se fala muito da projeção ainda do preço da celulose, isso é muito importante inclusive para Suzano, dado que seu portfólio ele é mais voltado a isso, ou seja, ele tem uma concentração muito maior em celulose, e aí em relação a Klabin, que é o que a gente se importa, dado que aqui é onde eu invisto mesmo, perceba, olha o que eles falam, uma melhora no ambiente doméstico para papel e embalagem no próximo ano, ou seja, maior demanda para isso, tá? E condições favoráveis de curto prazo também para o preço da celulose, como eu acabei comentando, isso também tem um pouco de impacto na Klabin, mas muito menos que Suzano. Klabin mais ou menos 30%, tá atrelado aí a celulose, Suzano 80%, tá? É mais ou menos aí o inverso. Veja, também esperamos que a geração de caixa melhore para 3,1 bilhões, tá? Com o fim do investimento no projeto Puma 2. Talvez aqui, essa geração de caixa que eles calcularam pode ser um pouco menor agora, dado que, na verdade, a gente vai ter ainda um nível de investimento que acabou de ser divulgado para 2024. Pode ser isso, inclusive, tá? Que fez com que as ações caíssem um pouco. As projeções de geração de caixa para um menor espaço de tempo
acabou sendo revisada para baixo com base nesse investimento. Mas perceba, tá? Olha aqui que a Klabin acabou divulgando pra gente, tá? Ele falou o seguinte, tá? A gente vai ter mais ou menos aqui para 2023, estimado então até o final, basicamente 4,5 bi de real em investimentos, tá? Aqui você tem um foco maior ainda no projeto Puma 2, tá terminando, né, tudo que precisa. Vamos lembrar, né, que toda aquela curva de capex do projeto, do investimento só pro projeto Puma 2 já tá no final. Você perceba até em 2024 aqui que esse investimento cai bastante, justamente pelo término do projeto. E aí aqui eu coloco um destaque, primeiro, para a continuidade operacional da própria empresa, né, que eles pretendem continuar investindo, mais ou menos em linha com o que já investem em 2024, então acho que não pega muita gente de surpresa. E a mudança aqui é a compra de que eles chamam ali de madeira em pé, quando eles compram madeira de produtores e fazem toda a logística, enfim, a Klabin acaba fazendo isso tudo, mas ela compra a madeira de uma outra pessoa, tá? Aqui você tem um investimento um pouco maior quanto a isso. Talvez possa ter assustado um pouco o pessoal, mas vamos lembrar, uma empresa que às vezes está buscando investir, e aqui não é simplesmente um chute, acredito eu, né? E na verdade gosto bastante da diretoria, especialmente do Marcos Ivo, que é o CFO da Klabin. Acredito que é um cara muito competente em fazer conta. Tá? Essa é que é a grande verdade. Então, se ele está visando esse investimento maior, é por uma necessidade da própria empresa em necessitar desse recurso para conseguir entregar os produtos. Veja o que o Citi, por exemplo, falou, né? Você tem ali uma melhoria no ambiente doméstico para papel e embalagem, então você precisa da madeira para transformar a madeira tanto ali na parte dos produtos finais, independente da vertente que está indo, né? Então a madeira serve ali basicamente como matéria-prima inicial disso tudo. Então, para você conseguir colher essa demanda e trazer resultado, você precisa investir. Se ele está investindo em comprar essa madeira de um outro produtor, tá? Que não seja a madeira própria ali da empresa, veja, é uma necessidade necessária também para a própria operação da empresa como um todo, tá? Eu vejo um pouco dessa forma. Aí eles não abrem muito, mas você tem aqui a parte de projetos especiais, tá? Que a gente não sabe exatamente quanto que é, mas mais ou menos em linha. Perceba que tá tudo mais ou menos em linha com 2023. O que eu acredito que pode ter pegado um pouco as pessoas e, de novo, fazer com que as empresas caíssem? Justamente isso, tá? Eu acho que a geração de caixa vai ser um pouco menor, o CAPEX vai diminuir um pouco, o que a gente está, na verdade, vendo é o nível de CAPEX igual a 2023, as perspectivas de alguns analistas, até eu, para ser bem sincero, já estava esperando um CAPEX um pouquinho menor para 2024, não estava visualizando tanto essa necessidade igual a gente viu em 2023, e que, portanto, o dividendo pode ser um pouquinho menor agora, mas perceba, a gente está aqui investindo quando a gente está olhando para a Klabin, pelo menos essa é a minha tese, tá? E eu acho que você deveria pensar dessa forma. Klabin é uma empresa de crescimento, tá? Então eles têm sempre essa decisão, né? Onde que ele aloca o capital? Se ele vai alocar o capital em algum projeto, se ele vai investir para gerar um retorno para o acionista, ou se ele vai simplesmente distribuir isso em dividendo. A Klabin consegue fazer as duas coisas, tá? Tem uma política muito clara de dividendo, 20% do EBITDA ajustado, mas claro, se você tem um nível de investimento maior onde você joga esse dinheiro, é claro que você acaba não tendo dinheiro suficiente. Vamos lembrar, o capital é finito para distribuir tanto dividendo assim. Então, pô, Bruno, você tá preocupado aí? Você venderia Klabin? Você achou que isso foi ruim? Não, eu gostaria de ter mais informações para falar bem a verdade, tá? E vamos ver se ao longo do Klabin deles acabam tocando um pouco nesse ponto. Vamos lembrar que tá acontecendo nesse momento, eu parei de ver aqui nesse vídeo. Mas eu não vejo assim como um fato tão negativo assim para as ações caírem tanto dessa forma, tá? De novo, não dá para afirmar que é somente por isso, mas acho que dá para ter pelo menos um pouco dessa noção. O que eu tô fazendo? O que eu continuo fazendo? Continuo com a Klabin na minha carteira, tá? Continuo acompanhando a empresa. Se for o caso, né, se esses investimentos realmente comprometerem muito a minha projeção de dividendo para o ano que vem, para o ano seguinte, e eu precisar refazer o meu preço teto e abaixar ele, vamos lembrar, né, que eu tinha o preço teto em R$4 e eu fui para R$4,50 justamente com essa perspectiva de não ter um nível de investimento tão grande em 2024 e também não em 2025. Veja, se eu precisar mudar um pouco o preço teto, eu mudo. Não tem problema nenhum, eu posso voltar para o meu preço teto antigo, que era os R$4, que já previa, né, um investimento maior em 2024. Eu mudei isso justamente por achar que não viria, tá? Mas aí agora eles acabaram divulgando que vem. Então perceba, independente, mesmo em R$4,50, mesmo em R$4, eu não estaria comprando nesse momento, tá? Então eu vou continuar acompanhando. Se for o caso, eu mudo aqui meu preço teto de novo, eu volto ele para 4 para justamente querer um pouco mais de margem de segurança, mas as ações que eu comprei, cara, R$3,50, estão valendo. É uma posição boa, foi um bom preço,
tá? E mesmo com esse nível de investimento, a 3,50 era muito bom. Por isso que eu falo, sempre compre nos melhores momentos. Beleza, gente? Quis trazer esse vídeo para deixar aqui todo mundo calmo. Continua acompanhando. Gostaria de ter um pouco mais de dado, um pouco mais dessa decisão da Klabin. Vamos ver se no Klabin dele eles falam, mas não fique emocional. Cuidado aí, muita gente acha que só porque caiu a empresa acabou. Porra, pelo amor de Deus, não é isso. Tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.